Há um registro que nos diz que em 1911 Erasmo Braga teria profetizado que a igreja, profetizado, modo de dizer, mas sonhado que a igreja se localizaria neste endereço. Então, por conta deste argumento e de outros argumentos que foram plausíveis, a congregação em assembleia votou a favor da permanência aqui. No final da década de 1970, a IPJ voltou ao seio da Igreja Presbiteriana do Brasil, sendo filiada ao Presbitério de Itu, atualmente Presbitério de Indaiatuba, e de outubro de 1979 a março de 1980 foi seu pastor interino, o reverendo Abimael Campos Vieira, presidente do presbitério, quando então assumiu o reverendo Adélio Mendes, que pastoreou a IPJ apenas até o final do ano. O final da década de 1970 foi muito turbulento para a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque a Comissão Executiva do seu Supremo Concílio resolveu extinguir o presbitério de Jundiaí, que abrigava várias igrejas da região, inclusive a IPJ, a Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Este fato fez com que as igrejas continuassem unidas debaixo do presbitério de Jundiaí, agora numa nova denominação, a Igreja Presbiteriana Unida, uma denominação que se criou a partir de vários focos, onde a Comissão Executiva do Supremo Concílio acabou extinguindo os presbitérios, mas a nossa igreja foi atingida em parte, justamente pelo fato de que ela teve que sair da Igreja Presbiteriana do Brasil por extinção do presbitério de Jundiaí e por isso, então, teve a opção de permanecer autônoma em relação ao novo presbitério e de permanecer por si mesma dentro do regime presbiteriano, da doutrina presbiteriana. O que percebemos é que havia uma liderança muito firme que efetivamente queria a volta da igreja à Igreja Presbiteriana do Brasil, e isto aconteceu 2 anos depois. Então ela foi abrigada no presbitério de Itu e rapidamente se integrou à Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Nacional, e assim ela tornou-se dizimista do Supremo Concílio. O reverendo Moacir Jordão de Almeida assumiu o pastorado apenas no ano de 1981. A despeito das lutas de adaptação e vários estilos de pastoreio, a igreja apresentava um bom número de crentes nessa ocasião. Cheguei em Jundiaí em 73. Eu fiquei 5 anos sem frequentar a igreja. Quando eu voltei para a igreja, eu estava morando nesse salão. Um dia meu pai veio em casa e falou comigo se eu tinha voltado para a igreja. Eu falei que não, pai. Aí ele olhou para mim e falou para mim assim: olha, quem não tem uma igreja na terra não pode ter outra no céu. Quando ele saiu, aquilo me deu assim, sabe, aquele angústia, sabe? Aí eu falei para Deus, falei: Senhor, eu vou voltar para a igreja. E eu tinha meus 3 pequenininhos. Aí no domingo de manhã, eu peguei, arrumei 2, não me lembro se era o Divaldo ou o Edmilson. O Edmilson tinha que ir porque o Edmilson era neném, eu tinha que levar. Aí eu cheguei, olhei pra ele estava dormindo ainda, eu não tinha carro. Aí eu falei pra ele: eu vou indo pra igreja. Aí ele falou pra mim assim: que igreja? Eu falei: na minha igreja. Mas tem a Batista ali pertinho, né? Por que você não vai no Batista? Eu falei: eu não sou Batista. Eu falei: você fica com um dos filhos e eu vou levar 2. Eu tinha que pegar o ônibus, né? Eu não tinha dinheiro para pagar um táxi, tá? Então, quando eu entrei na igreja, eu falei com Deus, eu falei: tá, dessa igreja eu não vou sair mais. Em 1982, assumiu o pastorado o reverendo Wilson do Amaral Filho, cujo pastorado se estendeu por 15 anos. E neste período, em que este que vos fala é testemunho ocular, nós tivemos o privilégio de ver
uma liderança da igreja sendo renovada. Aqueles que foram organizadores em 1951 ainda estavam tomando conta da igreja, mas iam pouco a pouco cedendo espaço para novas lideranças que iam chegando. Nesse período, a igreja iniciou nova expansão de crescimento na cidade. Os trabalhos da congregação de Vila Hortolândia demandaram a presença de um pastor auxiliar, o reverendo Jairo Marques das Neves, que pastoreou a congregação nos anos de 1986 a 1987. Em 1988, a congregação foi organizada em igreja pelo presbitério de Itu e a IPJ investiu em seu sustento nos primeiros anos. O conselho da IPJ também decidiu pela compra de terrenos para seus pontos de pregação nos bairros do Jardim Planalto, Vila Alvorada e Eloy Chaves. A partir, então, do meio da década, nós já tínhamos pastor auxiliar cuidando da congregação de Vila Hortolândia, que se organizou em 1988, e tínhamos a proposta de consultar a Assembleia sobre a possibilidade de sairmos daqui ou não. E a Assembleia repetiu coisas do passado. Por exemplo, há um registro que nos diz que em 1911 Erasmo Braga teria profetizado que a igreja, profetizado, modo de dizer, mas sonhado que a igreja se localizaria neste endereço. Então, por conta deste argumento e de outros argumentos que foram plausíveis, a congregação em assembleia votou a favor da permanência aqui. Então, o conselho se sentiu autorizado a produzir a ampliação da igreja com a criação do mezanino e com a criação de um outro pavimento que nos permitiria abrigar os departamentos infantil e de adolescentes. Além disso, o Conselho liderou uma ampliação do prédio da sede, adicionando aos 2 pisos existentes o mezanino para o templo e um novo andar dedicado à educação cristã infantil e de adolescentes. A primeira reforma da igreja mesmo que eu participei durou alguns anos. Eu lembro que teve algumas campanhas para aquisição das janelas, depois a outra para banco. E durante os 15 anos, dentro do conselho, a coisa andava bem. Com o desenvolvimento da congregação do Jardim Planalto, o conselho convidou o reverendo José Carlos Bertoni para ser pastor auxiliar na congregação nos anos de 1992 a 1996. Simultaneamente, a IPJ criou um ponto de pregação no Parque Guarani, em Várzea Paulista, e adquiriu um terreno para a atual Igreja Presbiteriana de Várzea Paulista. Do meio da década de 80 até o meio da década de 90, nós tivemos também o privilégio de receber alguns irmãos que vieram da Igreja Presbiteriana Unida do Agapeama, nossa primeira filha, e a partir desses irmãos e de outros irmãos do Paraná que se instalaram no Parque Guarani, nós criamos um ponto de pregação lá e, pelas mãos do presbítero José de Góes, já falecido, nós obtivemos um terreno naquele bairro onde hoje está instalado o templo da Igreja Presbiteriana de Várzea Paulista. Alguns fatos marcantes para nós são os fatos de que a nossa mocidade era muito alegre, muito vibrante nesse período. Os nossos adolescentes estavam muito bem estruturados, organizados e abençoados com uma liderança idônea. Eles foram a São Paulo muitas vezes em campeonatos bíblicos e de lá eles trouxeram vários troféus por conta da sua competência em responder às questões bíblicas. E também o trabalho feminino, o coral da igreja,
o departamento infantil, todos esses, ainda que com muitas lutas, com muitas dificuldades, todos eles trabalhando ativamente. No final de 1996, a igreja substituiu este pastor que vos fala pelo reverendo Paulo Portes. Em 1997, assumiu o pastorado o reverendo Paulo de Lima Portes. O pastor Paulo, quando assumiu, ele trouxe um modelo de comunhão para a nossa igreja, que era a igreja em célula. A igreja em célula, para mim, no meu ver, ela acabou trazendo para que os membros da igreja tivessem um acolhimento melhor, um entrosamento melhor, porque eu trazia para dentro da casa. Quando ele começou com a célula, foi na casa dele, na casa pastoral. E eu participava daquela célula dele. E então a gente se sentia mais próximo uns dos outros, conhecer mais uma pessoa do que outra, aquela pessoa que está ali do meu lado, aquele casal, aquela família que está ali. Eu comecei a conhecer mais a família, saber interagir mais com ela. E eu acho que isso aconteceu na nossa igreja no todo. Acho que foi isso que foi importante para na igreja em célula, foi de trazer essa comunhão da igreja e nos aproximar cada vez mais. Foi organizada a Igreja Presbiteriana do Jardim Planalto em sede própria, graças ao mutirão de membros da IPJ enquanto era sua congregação. Naquele ano de 1997, o reverendo Golino de Sena Batista atuou como pastor auxiliar da IPJ naquele trabalho, como ajuda a aqueles irmãos. Para a organização dessa igreja, a IPJ cedeu sua congregação do Eloy Chaves, que mais tarde viria a se tornar a Igreja Presbiteriana do Eloy Chaves. A IPJ manteve também a congregação de Várzea Paulista, sob os cuidados do pastor auxiliar, reverendo Flávio Ferreira Mariano, em 1997. Deus foi e tem sido misericordioso para com a igreja. Por essa razão, reconheçamos sua graça e sua virtude na vida da IPJ e de todos quantos serviram ao Senhor por meio dela.